Como sempre faço em todo o programa, Elival, eu dou um livro ao meu convidado. Esse saiu a semana passada, a segunda edição. Fiz uma reatualização. O nosso querido Bernardo Cabral, companheiro, relator da Constituinte, fez o prefácio. E um confrade meu da Academia Brasileira de Filosofia, que é o Ricardo Vélez Rodrigues, que foi ministro da Educação, ele fez o pós-fácio. Esse livro tinha saído em 2000, editado aqui no Brasil e em Portugal, A Era das Contradições, e agora a editora Resistência Cultural resolveu fazer uma segunda edição, que eu fiz uma atualização 19 anos depois, mas não mudou muito a linha central dos desafios. Eu tenho prazer em lhe oferecer. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico impressionado com a sua produção intelectual, meu caro Ives, né? Vou tomar a liberdade aqui de chamá-lo, mas enfim, é o respeito aí pela sua longa trajetória, né? E esse tema é central, né? Nós vivemos um período de contradições. Contradições permanentes. Eu, assim, já pouco folheando aqui a obra, né? Eu tinha visto aqui que vai numa linha lógica, terminando com as contradições do homem, porque nós vivemos um período mesmo. Que é isso. Se nós não conseguimos solucionar essa contradição primeiro, as outras. Com certeza. As outras todas não fazem sentido. Mas, Elival, nós estávamos conversando aí sobre essa atuação do Poder Judiciário e me impressionou quando o ministro Toffoli assumiu a presidência, uma palestra que ele deu no Sul, aqui em São Paulo. Ele foi em Ilhabela, num congresso, e ele dizia o seguinte: nós temos que fazer com que os poderes sejam harmônicos e independentes. E temos que voltar a ver que o legislativo é um poder que vive projetando o futuro, fazendo as leis, etc. Isso mesmo. O executivo administra o presente. E nós, do judiciário, temos que apenas decidir sobre o passado. As discussões que o direito posto, aquilo que os outros dois poderes, que são políticos, e não pretendemos interferir. Até porque, se você analisar o Supremo Tribunal Federal, e todos são grandes, você e eu temos livros escritos com a maior parte dos ministros da Suprema Corte, eu não discuto a competência jurídica deles, mas, na verdade, eles foram eleitos por um homem só. De rigor, eles não têm a representação popular. Muitas vezes, quando nós falávamos do bloco anterior, quando um juiz decide e pode dar sugestões, não posso mudar a lei, mas talvez o legislador poderia mudar no futuro. E o Congresso não decide, é porque o Congresso é um respaldo do que pensa a população. Quantas vezes um tema que os jornais querem que seja decidido, que determinada área de intelectuais pretende uma solução, e eles não fazem, porque a maioria do povo não quer. E eles, na verdade, não querem descontentar seus eleitores. E se não se perceber isso, nós entramos para aqueles que pensam que são os destinados e que pensam que são melhores do que o povo e podem impor. E esse é o drama que o Brasil está vivendo hoje. Quer dizer, compreender um pouco a lógica das instituições, né? Eu na década de 90, tinha feito doutorado, não tinha defendido a tese ainda. Tinha 35, 36 anos de idade, fui fazer uma pesquisa na França sobre o sistema de controle de constitucionalidade francês. E na época ainda era muito recente o chamado período da coabitação, em que nós tínhamos então o sistema parlamentarista, chamado às vezes de semipresidencialismo, mas a meu ver um sistema parlamentarista, mas com um papel muito forte do presidente da República, chefe de Estado. Um parlamentarismo de dupla confiança. Então o que nós tínhamos? Nós tivemos um período em que o presidente é de esquerda, François Mitterrand, e tivemos um governo de direita. O governo tinha ganho as eleições legislativas. Então, eles experimentaram as duas fórmulas. Quer dizer, quando há aliás, se costuma dizer que quando lá há coincidência do chefe de Estado com o chefe de governo, então a figura que aparece é o chefe de Estado. Aí nós vemos que é parlamentarismo quando nós temos um chefe de governo que não tem a mesma cor política do chefe de Estado. Aí quem aparece é o chefe de governo. O presidente faz o contraponto. Mas qual foi o papel do Conselho Constitucional francês, que é a Corte Constitucional, no período? Então, no período em que nós tínhamos um presidente de esquerda e um governo de esquerda, a preocupação não foi contestar, claro que aí havia uma política de nacionalizações muito forte, do Mitterrand e do primeiro-ministro,
a ideia era a seguinte, olha, nós precisamos observar a forma da Constituição, que garante o direito de propriedade. Então, indenização, no caso do Brasil, seria prévia, justa e em dinheiro. Há um procedimento expropriatório, uma forma, o judiciário está aqui para observar isso. Tem uma lei que não observa essas garantias constitucionais, ela então não passa pelo Conselho Constitucional. Mas o Conselho, em momento algum, questiona a política em si de nacionalização. Vem um momento subsequente, aí, contrário, o governo diz assim, não, nós vamos, com perdão aí do neologismo, desprivatizar, nós vamos desnacionalizar tudo, vamos privatizar, fazer o contrário, vender patrimônio. Aí vem o Conselho Constitucional e faz o quê? Não questiona a política agora de privatização, mas diz, não, mas tem que fazer uma avaliação prévia, não permite a dilapidação do patrimônio público. Então o Conselho mostra o seguinte, nós não estamos aqui para fazer a política pública. Isso os senhores é que fazem, legislativo, governo, chefe de Estado, é o jogo político. Nós estamos aqui para fazer com que a forma constitucional seja observada. Então, no seu devido termo, nos seus devidos lugares. Então, essa é uma lição que nós devemos ter aprendido. Há muitos e muitos anos os franceses aprenderam, que são coisas diferentes. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, ele pode, por exemplo, ter uma divergência em relação à política educacional. Mas ele tem os seus limites. Ele pode declarar inconstitucional um dispositivo legal, uma lei, mas se tiver fundadas razões para isso. Já no início da República, o Rui Barbosa, os grandes elaboradores do nosso sistema de controle de constitucionalidade, fizeram constar, né? Havia a Lei 210, o início que organizou a Justiça Federal nos primeiros anos da República, que dizia que se declara a inconstitucionalidade manifesta. Eles usavam essa expressão. Manifesta a inconstitucionalidade, exatamente. Então, por quê? É para mostrar que há a presunção de constitucionalidade. Esse é o favor que se faz. Claro que o judiciário é relevante, tem o seu papel. E é engraçado que no Brasil de hoje, eu vejo que alguns ministros enfatizam muito o papel contramajoritário do Supremo, né? O que é uma falácia. E não sou eu que digo isso. Os cientistas políticos, vamos pegar o Robert Dahl, por exemplo, que é um grande cientista político clássico, né, americano. O Dahl, ele mostra acompanhando a sucessão de vários governos nos Estados Unidos e em outros países, ele mostra que a tendência é sempre o alinhamento. E é fácil entender por quê. Vem a Suprema Corte, declara inconstitucional uma lei, o Congresso reage e corrige. Bom, é inconstitucional por quê? Porque tem um dispositivo da Constituição, é cláusula pétrea. São poucos que são cláusulas pétreas. Não é, muda a Constituição, então é um jogo. Claro. E a tendência sempre é que prevaleça, claro, a vontade da maioria no final. Claro. Agora, o papel do judiciário, num primeiro momento, é dizer o seguinte, bom, querem fazer isso, vai dar mais trabalho, vão ter que fazer uma emenda, vai ter que ter uma maioria qualificada. Observância das regras do jogo. Claro. Não joga o jogo, né? Isso para nós é fundamental, porque vem, mais uma vez, o ator econômico. Ele olha e diz assim, bom, o quadro atual é esse, vai pedir pareceres, vai consultar os juristas, então eu posso investir nesse quadro. Essa é a segurança que eu tenho. Para mudar isso, se precisar de uma emenda à Constituição, ele sabe que é difícil. Ele faz a leitura do quadro político. O governo não tem maioria tranquila para mudar, então não vai mudar. Tudo isso são cálculos e previsões que envolvem bilhões de dólares. Porque isso representa emprego, né? Representa emprego, representa investimento. É isso que nós precisamos ter em mente quando trabalhamos esses temas. Né? E você falou da Corte Constitucional, do Conselho Constitucional da França. Eu me lembro de um episódio típico ocorrido no mesmo período, com diferença de 2 meses, entre o Conselho Constitucional da França e a Supremo Tribunal Federal do Brasil, examinando a mesma questão. 2 meses antes da decisão do Supremo, o Conselho Constitucional da França foi questionado se o casamento entre pessoas do mesmo sexo poderiam ser realizados em função de uma interpretação elástica da Constituição. O que o Conselho Constitucional da França disse? Não. A Constituição francesa não permite isso. Se os senhores desejarem, vão até a Assembleia Nacional e na Assembleia Nacional mudem a lei. Mas nós não podemos aqui, porque aqui a Constituição fala em casamento entre homem e mulher. 2 meses depois, o Supremo decidiu, apesar da nossa Constituição, falar a mesma coisa, que o casamento é entre homem e mulher. Entende? Decidiu dar uma extensão que lá na França eles mandaram para a Assembleia e a Assembleia mudou a lei. Você sabe que eles permitiram através de mudança, mas fizeram pelo caminho correto. Sim. Quem legisla. Isto que me parece fundamental, que o nosso Supremo, com excelentes ministros, ainda não compreenderam. De rigor, a função deles
é decidir se é ou não. E essa observação que você fez, eu me lembro, quando nós começamos a advogar na década de 50, inconstitucionalidade, a expressão manifesta inconstitucionalidade. Sim. Manifesta aquilo que é evidente. Evidente, claro. Aquilo que pode ter dúvidas. Claro. Entende? Claro. A função é preservar o direito. Não Sem é? dúvida. Porque sem dúvida. é algo em que a dúvida pode existir. A decisão dos outros poderes, né? O legislativo, há todo um É a embate. presunção de constitucionalidade, de legalidade, Não há dúvida. etc. Há um custo, né? Toda a declaração de constitucionalidade envolve um custo grande, né? E são investimentos. A história do consequencialismo, quer dizer, eu acho que o consequencialismo ele entra como um instrumento auxiliar no direito. Claro que ele não pode ser o guia da interpretação. Não vou interpretar alguma coisa porque a consequência A, B ou C. Mas eu tenho que levar em conta. Eu tenho que levar em conta. E nesse aspecto, por que eu preservo a decisão legislativa? Há todo um embate, o projeto de lei é estudado, em geral, no âmbito do executivo, do governo, debatido com a sociedade, enviado, comissões, etc. E eu sempre digo o seguinte, legislar é talvez das tarefas ligadas ao direito uma das mais difíceis, porque implica num conjunto de variáveis, né, que é difícil de ter presente tudo isso. E tanto isso é verdade que quando o Supremo intenta ingressar no caminho da legislação, ele invariavelmente tem muita dificuldade. Quer dizer, as próprias súmulas vinculantes são um exemplo. Hoje nós temos lá no site do Supremo até o histórico das súmulas. Nós vamos verificar os debates, nós vamos ver que, por mais que o Congresso possa ser criticado, o nível de adensamento no debate é muito maior no Legislativo, porque ele é pressionado, todo mundo pode dar palpite, a sociedade... E no Supremo é um conjunto hermético de pessoas, claro, todos com uma visão limitada, e que decidem, não é? E que decidem. Meu caro Elival, o tempo é um inimigo no nosso programa. Agradeço muito a sua presença no programa de hoje. Os telespectadores devem ter aproveitado bastante. E eu convido os nossos telespectadores a estarem conosco no próximo Doguino. Muito obrigado, Elival. Eu que agradeço, aguardando uma outra oportunidade para retornar a um debate como esse.